Ei, gente, seja bem-vindo ao nosso tema Buscando a Deus nas Férias 2023. Gente, a gente está terminando hoje, já é o nosso 4º episódio de 5. Significa que no próximo episódio já vai ser o último. Nesse ano, nessa temporada, a gente está trabalhando o livro Acessando o Braço de Yahvé em 5 episódios, Buscando a Deus nas Férias. Hoje a gente vai trabalhar só o capítulo 12. Então eu queria te recomendar que nessa semana você lesse o capítulo 12 algumas vezes. O capítulo 12 é tão importante, tão importante. Ele não é o miolo, não é o centro. Como eu já falei para vocês, o centro desse tema a gente trabalhou no 2º episódio, tá bom? Mas nesse 4º episódio, a gente vai trabalhar um tema muito importante, que é o acesso por acidente. Então, como ele é um tema importante, eu queria sugerir que você lesse esse capítulo 12 pelo menos 2 vezes. Se você puder ler essa semana toda, uma vez por dia, ia ser tão bom, ia te abençoar tanto, eu queria recomendar isso. Mas registra. Se você não lê nenhuma vez, o fato de você estar aqui com a gente no canal já vai te abençoar muito. Se você ler uma vez, vai te abençoar um pouco mais. E aí depende muito de você. Estou recomendando uma vez por dia até o próximo domingo, quando a gente muda de assunto. Tá bom? Antes de entrar no assunto de hoje, vamos orar, porque a gente não é bobo nem nada, não quer fazer nada sem oração. Vamos orar? Senhor, Deus de Abraão, nós invocamos a sua presença nesse lado da tela, do outro lado da tela. Nós clamamos por intervenção do Senhor, por revelação da sua palavra, para que nesse tempo de nos encontrar, seja um tempo de o Senhor nos empurrar para o centro da sua vontade. Seja um tempo de o Senhor nos fazer aprender os conceitos da sua verdade, trazendo para nós revelação em nome de Jesus. Amém. Hoje, vamos pensar no capítulo 12 só. No primeiro episódio, a gente trabalhou capítulos 1 a 3. Começamos com a introdução, capítulo 1, 2, 3. E a gente falou sobre como o nosso Deus funciona. Como é que é essa coisa de acessar o braço de Yahvé? Que Yahvé é esse? Depois, no segundo episódio, no segundo vídeo, a gente trabalhou o capítulo 4, 5, 6 e 7. Nesses 4 capítulos, a gente falou sobre o acesso ao braço de Yahvé. Falamos sobre acessar o poder da morte de Jesus, acessar o poder da ressurreição e trabalhamos 7 passos para acessar. Depois disso, no terceiro episódio, trabalhamos o capítulo 8, 9, 10 e 11. E agora, chegamos no capítulo 12 e nesse capítulo 12 o assunto é acesso acidental. Registra aqui, a gente está trabalhando com a ideia de Deus está disponível, Yahvé, o Deus de Abraão, é um Deus disponível, sempre bom, sempre bom. Ele é sempre santo, sempre justo, sempre luz. Quando eu não acesso isso, não é porque Deus mudou, Deus ficou mal, Deus ficou vingativo, Deus ficou malvado, Deus deixou de ser amor, Deus deixou de me aceitar. Deus nunca deixa. Eu me bloqueei e parei de acessar a Deus. E aí é preciso acessá-lo de novo. Então a gente está trabalhando com essa ideia de acessá-lo e a gente está fechando essa ideia de acessar falando sobre acesso acidental. Aliás, acesso acidental é o que a maioria das pessoas vem vivendo na história da relação do homem com Deus, que caminha basicamente lado a lado com a história da religião. E o que vem acontecendo na história da humanidade é que, acidentalmente, algumas pessoas tocam o sobrenatural, acessam o poder de Deus, mas elas não têm a menor ideia do que aconteceu para ela fazer aquele acesso. E como ela não tem a menor ideia, ela vai criar teoria baseado na experiência que ela teve. E, em geral, é daí que vai nascer uma nova religião. Porque as pessoas não sabem o que estão fazendo para acessar. E então elas acessam no escuro, sem perceber o que aconteceu. E elas vão contar essas histórias sempre com a interpretação dela do acontecido.
E não apenas o acontecido, e o resultado disso é muita confusão, porque a maioria de nós não tem ideia de como é que isso acontece. E o resultado disso é que a gente cria teorias do tipo: o sobrenatural foi só para uma época da história da humanidade. As pessoas com medo de se frustrar, com medo de se arriscar, elas preferem acreditar que Deus não faz mais isso, porque se elas acreditarem e Deus não fizer, elas vão sofrer com isso. E aí elas preferem dizer: não, Deus não faz mais. Ou Deus faz, mas Ele faz com filhos prediletos. Ele não faz com qualquer um. Ele tem uns que são os escolhidinhos dele e Ele só faz com esse. Outra teoria: tem uma conta alta para pagar e tem gente que não dá conta de pagar e aí Deus não faz. Mas a verdade é que a maioria das vezes que as pessoas têm uma experiência sobrenatural, elas tiveram essa experiência sobrenatural por acidente. No capítulo 12, eu estou usando um texto de Marcos, capítulo 5, versículos 24 a 34, para contar a história de uma mulher que teve um desses acessos acidentais. E a partir da experiência acidental dessa mulher, poder falar um pouquinho para você sobre esse acesso acidental. Então, a história por trás do capítulo 12 é a história da mulher que é conhecida na Bíblia como a mulher do fluxo de sangue. Não tem o nome dela na Bíblia, então ela acabou ganhando esse nome, a mulher do fluxo de sangue. Por que acontece dela ser chamada assim? Porque a história dela gira em torno de uma hemorragia que ela tinha, e era uma hemorragia que já estava durando 12 anos. E por 12 anos ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. Minha perspectiva é que essa mulher ganhava uma indenização do seu marido, porque na situação que ela estava, ela não podia dar filhos para o seu marido, muito menos ter vida sexual com ele. E numa mulher, numa situação dessa, o marido podia se separar dela. Então meu chute é que esse marido se separou dela e a indenizou, deu alguma coisa para ela sobreviver. E essa mulher usa todo esse dinheiro para investir alto em tentar se curar. Por 12 anos ela tenta isso. E depois de 12 anos tentando, a maioria absoluta das pessoas acabam desistindo. Mas não essa mulher. As pessoas que conviviam com ela costumavam a acusar de gastar o dinheiro dela à toa com esses médicos charlatões. Cada tratamento novo que aparece, lá ia ela gastar dinheiro. E quando era muito caro, alguém acusava ela dizendo: você está pagando caro demais. E ela dizia: é caro porque é bom, é caro porque é isso que vai resolver. Mas aí, um dado momento, o dinheiro dela acabou e ela não tinha mais dinheiro para investir nos tratamentos. Passou algum tempo com ela sem dinheiro para o tratamento. E aí ela começou a ouvir de pessoas diferentes uma história. Tem um homem chamado Jesus de Nazaré, que a gente acredita que ele é o Messias. E ele está por aí, na região, especialmente na região norte, ao redor do Mar da Galileia. A mulher do fluxo de sangue também morava ali naquela região. E naquela região ele está curando enfermos. E a pergunta dela, claro, porque ela estava na área, é: quanto ele cobra? E a resposta foi: ele não cobra nada. Mas fulano foi curado, Beltrano foi curado, Beltrano foi curado. Então a mente dela simplesmente mudou para se adaptar ao que ela queria crer. E aqui é muito importante você guardar isso. Crer, exercer fé é muito importante nesse acesso. A gente já falou aqui nessa série, que fé e livre-arbítrio são duas moedas poderosíssimas no mundo espiritual. Nesse caso, a fé está operando e o livre-arbítrio está operando junto na decisão, na escolha de se manter acreditando porque quer. Porque razão para duvidar ela tinha.
ouvia pessoas várias dizendo: fulano foi curado, Beltrano foi curado, e ele não cobra nada, e ele está por aí, pela região da Galileia. E a mulher começou, depois de ouvir isso, ela começou a trabalhar esse conhecimento dentro do coração dela. Um dia, essa mulher falou para todo mundo ao redor uma frase que a comprometeu. Ela disse: quer saber? Eu vou atrás desse Jesus. E como eu sou imunda, é claro que eu não vou poder pedir para ele me tocar. Mas eu sei que ele cura as pessoas tocando nelas. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou por trás dele, escondido, sem ele me notar, e eu vou tocar nas vestes dele. E eu tenho certeza que quando eu tocar nas vestes dele, eu vou ficar curado. Nota que ela está exercendo fé, tomando a postura de acreditar, acreditando contra a argumentação dela mesma, porque ela dizia que o médico caro é caro porque é bom. Agora ela tem um cara que cura de graça, não cobra nada, e esse é bom. Imagina alguém questionando ela, dizendo assim: quanto é que esse homem cobra? Não, ele não cobra nada. E você não falou que quem não cobra é ruim, que quem cobra é que é bom? E ela disse: não, mas esse é um homem de Deus, e é justamente porque ele não cobra que é bom. Eu estou te ajudando a entender que a fé, ela não segue os raciocínios. A fé está muito mais alicerçada numa decisão. E essa mulher não sabe que está fazendo isso, ela não percebe o que ela está fazendo, mas ela está fazendo. Ela está caminhando na direção da fé sem perceber. Então ela diz para todo mundo que ela vai atrás de Jesus, ela se compromete com ele, dizendo: eu vou lá, eu vou tocar nele e eu vou ser curada. E ela sai nesse caminho. Acontece que quando a mulher se aproxima de Jesus, tinha um outro cenário acontecendo ali já. Marcos nos conta essa história, dizendo que Jesus estava pregando para uma grande multidão, na beira do mar da Galileia, e de repente chega um homem exasperado, emocionado, e diz: minha filha de 12 anos está muito doente, quase morrendo, ela morre a qualquer momento. Então, o senhor pode ir lá e orar por ela, e impor as mãos para ela ficar curada? E Jesus disse: beleza, estou indo. Quando Jesus sai para ir na direção da casa do homem, a multidão que estava com ele o acompanhou. Porque esse negócio de curar uma menina de 12 anos que está à beira da morte, para eles ia ser uma experiência muito joia. E eles vão atrás dessa experiência. E no caminho em que Jesus está indo para essa experiência, foi se agregando pessoas, porque a multidão vai andando e várias pessoas que estavam indo atrás de Jesus vão acompanhando a multidão. Nessas pessoas que vão se agregando à multidão estava a mulher do fluxo de sangue. Então ela vai, começa a acompanhar a multidão e ela começa a penetrar na multidão, porque a multidão era densa. Ela vai penetrando na multidão, se acotovelando para poder chegar perto de Jesus, porque o objetivo dela é tocar Jesus. E ela penetra, avança. Num dado momento, ela consegue chegar perto o bastante para aproveitar a veste de Jesus sobrada. E aí ela toca na veste de Jesus. Quando ela toca, Jesus para. Nota que tem um ambiente acontecendo aqui, muita gente. Ela toca, Jesus para, a multidão inteira para. E aí algo novo começa a acontecer ali. Porque a multidão que estava caminhando numa determinada velocidade, num determinado ritmo, para completamente, e Jesus começa a olhar ao redor. E quando Jesus começa a olhar, as pessoas começam a se afastar para dar um espaço para ele. Então tem uma certa aglomeração agora para dar espaço para Jesus, porque enquanto ele está andando não precisa daquele espaço. E ele começa a olhar ao redor e ele fez uma pergunta: quem me tocou? É muito importante essa pergunta de Jesus para que você perceba que foi algo acidental. E aí Pedro responde para Jesus: mestre, a pergunta deveria ser quem não me tocou. Porque as pessoas estão te apertando, mestre, na medida em que você caminha, e as pessoas mudam de lugar na medida em que a multidão se desloca, porque as pessoas querem chegar perto
Mas tem outras que querem chegar perto, então a multidão vai meio que circulando. Uma hora um toca, outra hora outro toca, outra hora outro toca. As pessoas querem ouvir e ficar perto de Jesus, então é natural que a multidão vai se movendo, e várias pessoas tocaram em Jesus nesse período de andar de onde ele estava para onde ele estava indo. Então, quando Jesus faz a pergunta e Pedro dá a resposta, Jesus rebate a fala de Pedro dizendo: não, eu estou perguntando isso porque eu senti que saiu poder de mim para curar alguém. Nessa hora, a mulher percebeu que era com ela, então ela sai dali, se apresenta e diz para Jesus: Senhor, fui eu que toquei. E aí ela conta para Jesus a história, a saga dela, que vinha acontecendo por 12 anos, e nos últimos meses, como ela vinha pensando e planejando e querendo esse momento com Jesus para ser curada. E aí ela conta para Jesus que quando ela tocou, ela percebeu que a hemorragia tinha cessado, que o corpo dela ganhou uma energia, uma força que ela não tinha antes, que ela estava se sentindo saudável porque tocou nele. E nesse ponto, quando ela agradece a Jesus, a resposta de Jesus para ela é interessante para o nosso tema, porque Jesus disse assim: ah, minha filha, foi a sua fé que curou você. E isso conta ponto para nós no nosso tema, e o nosso tema é acesso acidental, para ajudar a gente a perceber que havia muitas pessoas encostando a mão em Jesus, mas Jesus não sentiu que saiu o poder dele para nenhuma dessas pessoas. Não fluiu a energia que cura para nenhuma delas. Mas aí uma mulher veio e encostou a mão nele e o poder fluiu. Por que o poder fluiu para ela e não fluiu para todos os outros que também encostaram a mão em Jesus? Porque havia um conjunto de processos acontecendo com ela, para que quando ela colocasse a mão, a energia da unção fluísse para ela. Esse processo que estava acontecendo com essa mulher não estava acontecendo com as outras pessoas, por isso, para as outras pessoas isso não rolou. Aqui fica claro que muitas vezes a gente acidentalmente acessa o poder, e muitas vezes a gente não acessa o poder. É muito importante que você entenda isso. E no capítulo 12 eu vou explicar isso direitinho para você, inclusive te acompanhando nos passos usados por aquela mulher para acessar. Então não perde de ler. E eu quero encerrar esse momento orando com você, porque é muito importante que você entenda que o que acontece com a mulher do fluxo de sangue acidentalmente pode acontecer comigo e com você de propósito. Então, vamos orar, mas vamos exercer fé, vamos crer que seja lá onde você está precisando de uma intervenção divina, você pode receber? Ora comigo e crê comigo. Vambora? Senhor, nós oramos porque a gente entendeu na sua palavra que o Senhor é o Deus que faz milagres, que o Senhor é o Deus que faz intervenção. E nós queremos acessar, Senhor, assim como aquela mulher acessou acidentalmente, nós queremos acessar de propósito. E o nosso clamor diante de Ti é por intervenção sobrenatural da Sua glória na nossa vida e na vida de cada um dos Teus filhos que estão ali do outro lado da tela precisando de uma intervenção. Eu oro, Pai, porque o Senhor é Deus que faz essas coisas e eu creio que o Senhor faz, eu creio que o Senhor está fazendo agora, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu encerrar te lembrando do meu pedido para você ler esse capítulo 12 mais de uma vez essa semana. Você tem uma semana e um capítulo só, então lê mais de uma vez, pelo menos duas. Ideal, uma vez por dia nessa última semana. As férias estão acabando, mas dá tempo ainda de gastar um tempinho a mais. Lembra que
Próximo domingo vai ser o nosso último vídeo dessa série Buscando a Deus nas Férias 2023. Lembra também que aqui na descrição do vídeo a gente tem a playlist de todos os vídeos. E no canal tem muito mais para você, tá bom? Beijo grandão, até próximo domingo com o último episódio.